Boa tarde a todos e a todas. Me desculpem aí, mas geralmente o pessoal pede que eu poste antes avisando o horário desse nosso bate-papo. Eu falo assim de que a vida é tão tranquila. É... Bom, é o modo que eu vejo no momento essa tranquilidade. Embora eu tenha mil coisas para serem feitas, mas eu falo de que vivo uma certa tranquilidade mediante a tantas coisas a serem feitas, né? Faço justamente aquelas que eu dou conta e com maior tranquilidade, sem me preocupar com outras coisas que eu não dou conta. Acho que o interessante é percebermos a vida desse jeito. E a outra questão que eu vejo que me possibilita viver com tranquilidade é não andar nas regras que os outros ditam para mim. Vejo de que muitas pessoas sempre têm solução para a vida da gente. Sempre tem saída para que se resolva determinados conflitos. Mas a pergunta que nós devemos nos fazer é se essa solução dos conflitos é algo a favorecer a gente mesmo ou algo a favorecer aquele que está dando a solução para a gente. Possivelmente é algo a favorecer aquele que está dando a solução para a gente. Terceiro passo, nunca andar no ritmo que os outros ditam para você. Ande no teu ritmo. E eu vejo que isso muitas vezes tem acontecido na nossa família, nos nossos trabalhos e nas nossas paróquias. As pessoas às vezes se antecipam e elas, vez ou outra, costumam ditar como devem ser feitas as coisas e em que tempo devem ser feitas as coisas. Então, se é preciso que se faça uma reunião, elas definem: o senhor faça o quanto antes tal reunião, porque está todo mundo esperando. Sim, vai continuar esperando o meu tempo. E eu não vou fazer reunião porque as pessoas querem que eu a faça. Bom, eu tenho que perguntar primeiro se eu estou com vontade de fazer reunião, né? Então, dê tempo ao tempo, né? Caminhe com teus passos, com o teu ritmo, com o teu jeito de enxergar a vida, com o teu modo de viver a vida, né? Não caminhe com os passos do outro, com o jeito do outro. Por quê? As pessoas vão sempre nos cobrar aquilo que favorecem a elas. Então, seja tranquilo. Quando a gente vive essa tranquilidade no dia a dia, nós vamos tendo um passo a mais para deixar para trás os problemas que nos afetam. Muitos dos nossos problemas têm a ver com o crédito que nós damos à situação que os outros nos apresentam. São os créditos que nós vamos dando, né? Vem um falar assim: olha, você precisa rezar uma missa de trás para frente. Você fica imaginando como que você vai rezar essa missa de trás para frente. Vem outro e vira falar assim: olha, aqui foi feito sempre dessa forma e vai ter que ser dessa forma. Sim, foi feito dessa forma, mas quando era feito não era eu. Então, as pessoas sempre acham que têm as soluções e as respostas para aquilo que deve ser feito na tua vida e com o ritmo que você tem. Olha, não leve em consideração. Viva a vida do jeito que você acha que deve ser vivida e que te favoreça, sem perder os princípios éticos, morais, o teu caráter, a tua personalidade, né? Mas viva de tal forma que lhe agrade, que lhe seja bem viver. E aí eu vou dizer assim: olha, você vai estar já adiantando o passo da tua caminhada. É o que nós dissemos nas falas anteriores, né? A grande preocupação que nós temos com o ambiente externo. Quais são os nossos ambientes externos?
A casa onde nós moramos, com a pintura, com os móveis, com a decoração, com os enfeites de Natal, com tudo aquilo que é externo, né, para poder impactar quando as pessoas chegarem na nossa casa. Falei, gente, mas que casa cheia de harmonia, né? Ótimo, beleza. Mas nós também trabalhamos o externo, né? O jeito de se vestir, a nossa roupa, o nosso modo, nossa forma, né? Por quê? Nossa, essa roupa cai bem, ela combina, é tom sobre tom, tá na moda, os outros vão ficar impactados. Ótimo. Mas digo, você faz as coisas para mostrar para os outros, para a sociedade, ou você faz as coisas porque você se sente bem? Então, quando nós pensamos nas questões externas, elas são ótimas. Mas nunca faça as coisas porque você deseja agradar os outros. Porque, olha, pense dessa forma. As pessoas não vão pensar duas vezes no momento que elas tiverem que te desagradar. Eu tenho visto muito isso, né? Eu escrevi um livro, até muito simples, mas se chama Caminhos de uma Vocação. Olha o que eu recebi de elogios de pessoas que leram o livro e que gostaram da história do livro, né? Fico muito contente. Mas às vezes elogiaram e agradaram pela questão do livro, pela história que viram ali. Ali era uma história de um pré-adolescente que vai para o seminário aos 11 anos de idade, que vive vários transtornos e dificuldades na caminhada até chegar o momento da ordenação sacerdotal, né? Ele demonstra o quanto ele consegue olhar com positividade a vida e superar as barreiras, né? Mas não significa que aquele pré-adolescente é um homem maduro de hoje. Aquela cabeça do adolescente, do jovem, isso é ótimo, ficou para trás. Hoje está aí o homem de 52 anos que vive a vida por viver. Vive dentro das questões evangélicas, religiosas, mas vive a ponto de estar bem consigo mesmo. Não vive para agradar os outros. Então, a mentalidade é diferente. E aí, muitas das pessoas que leram, que elogiaram e que às vezes acabam me conhecendo, eu acredito que muitos desses livros foram queimados, né? Porque as pessoas criam uma certa expectativa, né? E se esquecem, olha, não são os outros que nos decepcionam. Nós que nos decepcionamos com a expectativa que colocamos nos outros. Da mesma forma, a vida não nos decepciona. Nós que nos decepcionamos com a expectativa que a gente coloca na vida. A vida é tranquila. Nós que atrapalhamos a própria vida, por quê? Nós vivemos uma antecipação mediante a nossa ansiedade, uma antecipação dos fatos. Tiramos as nossas conclusões antecipadas. Fazemos os nossos elogios sem conhecer a realidade. Exaltamos sem ao menos perceber. E muitas das vezes nós usamos das pessoas para poder atacar as outras. E aí é uma forma de denegrir a imagem do outro. Eu tenho visto, às vezes, na vida de comunidade, na vida de família, né? Fulano, olha, eu trouxe esse presente porque você é a única pessoa que me agrada. Você é a única pessoa capaz de estar ao meu lado, né? E tá lá a pessoa que está 24 horas ao lado de fulano, mas não, ele não está fazendo isso para dizer de que fulano é bom. Ele está fazendo isso usando o outro para poder atacar a outra pessoa. O que nós chamamos isso de triangulação. Se eu não tenho coragem de resolver as questões ali, eu não preciso ficar usando desses meios infantis para triangulação. E isso nós vivemos dentro do contexto familiar. Olha, nas nossas famílias, né, quando o pai está brigado com a mãe ou vice-versa, né?
Tá lá, olha, a mãe vira pro filho e fala assim, vai lá, avisa teu pai que o almoço tá pronto, né? Aí o filho vai lá, ou a filha, né? Olha, pai, a mãe mandou avisar que o almoço está pronto. Vai lá e avisa tua mãe de que eu não vou almoçar. Mãe e pai mandou avisar. Ué, calma aí, quando os dois estão bem, você é usado. Eles nem lembram que você existe. Lembram assim, porque cuidam de você, né? Mas no momento em que eles estão bem, você não é o pombo correio. Da mesma forma nos nossos relacionamentos. Quando a gente não está bem com o outro, a gente usa o outro como joguete do nosso pouco relacionamento, ou pobre relacionamento com o outro. Na vida de comunidade também. Olha quantas vezes eu percebi pessoas elogiando as outras próximas a mim. Não me fez diferença nenhuma. Assim como me faz diferença, muitas das vezes, quando as pessoas atacam. Daí a gente vai pensar assim, olha, as pessoas quando elas não gostam de você, ou seja, quando você não faz o que elas querem, você não presta, você é isso, você é aquilo. As pessoas te atacam de tal forma. Se você perder tua noite de sono afetado pelo ataque do outro, você não se conhece. As pessoas podem falar o que desejarem a teu respeito. Pouco tempo eu recebi uma carta e que dizia assim que eu era péssimo psicólogo, que foi uma forma que a pessoa achou de me atacar. E eu dizia assim, meu Deus, quem é fulano para dizer que eu sou péssimo? Se ela soubesse o caminho que eu percorri para poder chegar até onde eu cheguei e o tanto de gente que eu já atendi, já ajudei, ela não diria isso. Mas vide que era fruto da pouca resposta que eu dei a essa pessoa. Ou seja, eu não correspondi às expectativas que a pessoa desejava. Então, como eu não correspondi, ela usou o mecanismo mais baixo possível a ponto de atacar a profissão que eu exerço, né? E muitas das vezes a vocação que eu vivo. Mas se possivelmente essa pessoa tivesse transitado e vivido as mesmas experiências que eu vivi, a trancos e barrancos, eu acho que seria a última questão que ela atacaria. Então nós dizemos assim, olha, é preciso que nós deixemos os nossos problemas para trás. Um exemplo rápido e honesto dos nossos sentimentos, muitas vezes, é o que basta para nos lembrarmos de que é possível ficar com a mente livre de conflitos e preocupações. Normalmente é preciso bem mais do que isso, mas ficamos tão presos a nossos sentimentos de correção, de certeza, de irritação, de cinismo e afins que esquecemos que podemos sentir de modo diferente. Essa prisão emocional, que muitas das vezes nós mesmos proporcionamos e que criamos, nos leva a perder inteiramente a fé no amor duradouro, do comprometimento e na paz. No início, o desprendimento parece uma tarefa temerária, até impossível. A sensação é de que passamos de um problema para outro, e assim sucessivamente. Preste atenção no seu dia a dia. É um problema atrás do outro, do qual obviamente desejaríamos nos livrar, mas raramente conseguimos. As dificuldades são tão importantes para a vida das pessoas que acabamos definindo os que nos rodeiam a partir de seus problemas. Preste atenção quando estiver conversando com os amigos sobre alguém do grupo que não está presente. Quer de modo positivo, quer negativo. Os problemas dessa pessoa serão realçados. Isso também acontece com nossa autoimagem. Temos a tendência a pensar em nós, até mesmo no significado
da vida do ponto de vista das dificuldades que encontramos. Olha como nós nos construímos, né? Nós somos, muitos de nós, eminentemente negativos. Eu me recordo certa vez indo para o consultório e não sei o certo que houve, mas eu vi de que havia um certo tumulto no trânsito, carros parados e um motoqueiro lá caído, né? E isso foi até em Lafayette, onde eu tinha o meu consultório. E aí eu achei interessante porque aquele tumulto, aquele tanto de gente, eu passei, mas você sabe que a gente fica atento para ouvir os falatórios, né? O que que houve, porque a gente, numa hora dessa, chegam os mais variados repórteres, mas não repórteres eminentemente formais, oficiais, formados, né? Mas são aqueles que se fazem de repórteres e querem narrar o fato dando ênfase à tragédia para criar ibope, né? Mas ouvindo tantas narrativas, me recordo de alguém que dizia assim: mas o que que houve? Não, ele caiu, mas aparentemente não quebrou nada, né? Ah, então estamos perdendo nosso tempo, vamos embora. Pensei que tivesse morrido, quebrado o pescoço, alguma coisa assim. Olha como que nós somos. Olha o jeito que nós olhamos a vida, né? Dizem de que eu falei essa expressão uma vez e a pessoa até me elogiou, né? Eu vejo que muitas pessoas constroem a felicidade delas vendo o fracasso do outro. É preciso que o outro esteja mal para que eu me sinta bem. E muitas das vezes a gente vê isso. E olha, nos assusta porque são pessoas que se dizem cristãs. Não me impressiona. Não me impressiona porque cristão de boca há muita gente. E não tenho nada contra, né? Quem quiser ser o que é ou não ser o que não é. Bom, cada um escolhe o que quer ser, desde que arque com as consequências daquilo que escolhe. É preciso que a gente tenha bem claro isso, né? Mas o certo é de que eu ter a infeliz, né, impressão ou a imaturidade de achar que todas as pessoas que estão ali na igreja, com as suas mais variadas devoções, com a sua alta piedade, são pessoas santas e que realmente vive a proposta, do evangelho, isso é muita ilusão da nossa parte, né? Muita fantasia. Então não me impressiona mais. E não sou tocado nem cativado por pessoas assim que são as mais piedosas. Por quê? Jesus não quer momentos de piedade, né? É a proposta do evangelho de hoje. Não são todos aqueles que dizem Senhor, Senhor que entrarão no reino do céu, né? Jesus quer ações concretas. E aí é interessante pensar de que na vida também não é diferente, né? Você vê lá uma comunidade fervorosa, bonita, com seus arranjos, com as suas orações que só falta chegar aos pés dos anjos, né? De tão belas que são, com seus cânticos, com a sua harmonia, né? Ao final de toda essa, muitas das vezes, encenação, os aplausos, né? Nossa, nós abafamos, né? Nós arrasamos. E a gente ouve isso, né? Eu já ouvi por várias vezes. E aí, senhor gostou? Nós arrasamos, né? Eita, minha pastoral arrasa. Ela dá de 10-0 nos outros, né? Olha, e às vezes eu friamente viro para a pessoa, de fato, vocês encenaram muito. Não, pá, não foi uma encenação. Não, para mim não deixou de ser outra coisa, a não ser uma encenação, né? Vocês quiseram mostrar para os outros, né, uma certa aparência, mas a essência não tem nada. A disputa, né, a concorrência. Então, muitas das vezes nós pensamos justamente assim, né, nessa negatividade, né? É preciso que a gente se preencha de uma certa essência, né? Talvez os momentos mais simples da nossa vida que vêm cheios de significado.
ele se enche, se preenche de significado, né? Os gestos mais humildes, de onde nós menos esperamos, é que ali sim se experimenta Deus. Isso também acontece em nossa autoimagem. Um bom exemplo de como isso funciona é a história de como fomos adotados por dois gatos de rua. Eles tinham o hábito de trazer um pedaço de cada passarinho, rato ou lagarto que matavam como demonstração de sua satisfação e confiança. Para mim, não era um problema limpar esses presentes, mas quando eu viajava, viravam um fardo para o restante de minha família. O mesmo princípio se aplica quando me ocupo em responder a e-mails. Para mim, é o tipo de trabalho que exige enorme concentração, enquanto para outros não exige grandes esforços. Não tem nada a ver pensar que algumas pessoas têm uma vida realmente difícil, enquanto outras passam por ela incólumes. Todos nós já ouvimos falar de alguém que enfrentou uma terrível tragédia em relativa à paz. No entanto, existem pessoas que mal conseguem lidar com a rotina e que sentem massacradas pela vida. Acontece tanta coisa num dia normal, ou melhor, no cotidiano, há tanta matéria-prima para a mente se ocupar, que é preciso achar uma justificativa para a infelicidade. Os problemas nos atingem na medida da nossa preocupação. A chave para se alcançar a fluidez, o repouso e a liberdade interior não é a eliminação de todas as dificuldades externas, mas sim o desapego ao padrão de reação a essas dificuldades. Nos últimos 25 anos de experiência, nós vamos pensando, e nessas experiências de terapia, é possível pensar de que a felicidade de muitas crianças pequenas que vivem em lares violentos só se dá, em geral, só se dá no momento em que elas conseguem se livrar desses momentos negativos. Em geral, são necessários muitos anos de trauma físico ou emocional para que esse sentimento seja realmente destruído. Algumas pesquisas mostram que mesmo em zonas de guerra, campos de refugiados ou áreas de fome, grande parte das crianças mantém sua capacidade de brincar e de ser feliz em meio a circunstâncias de horror impensável. É o que acontece também no meio dos lares violentos. Por mais que sejam violentos, as crianças não perdem a felicidade, o momento de estarem com elas mesmas, de viverem aquilo que as agrade. Para perceber a diferença entre a maneira como adultos e crianças abordam a vida, não é preciso ir muito longe. Basta observar uma festa de Natal. Para muitos de nós adultos, celebrar o Natal, acolher os outros, enfeitar, sempre é um grande problema. Para as crianças, basta dizer que é Natal. E elas já vivem esse espírito de Natal, de alegria, de presente, de Papai Noel, de solidariedade, essa questão toda, né? Para nós adultos, há sempre as dificuldades. E assim a vida. Então, quando nós olhamos a nossa realidade, é preciso que a gente pense o seguinte: olha, a vida vai ser para nós da mesma forma que nós a desenhamos. O que vai fazer com que a vida se torne melhor, talvez seja a lente que nós usamos, né? De ver a própria vida com alegria, só é possível no momento em que nós buscamos a nossa felicidade. Libertar-se de julgar e controlar não tem contraindicações. Que mal poderia vir da simplicidade de não ter que ser outra pessoa e de não exigir que nossos amigos e nossa família sejam diferentes do que são? Precisamos apenas seguir nossa vocação,
agir com naturalidade e liberdade, sem nenhum status ou atitude especial. Olha, é o que eu dizia no início, né? Realmente, Márcia, nós precisamos a inocência na infância, né? Tão lindo. Essa naturalidade, né? Que necessidade temos de erguer como bandeira de nossa verdade o dinheiro, a educação, a religião ou a raça? Que necessidade temos de nos mantermos isolados, fixados em traumas de infância? Os traumas acumulados são como poeira sobre a pele. Aqueles que nos deram as contribuições mais significativas e duradouras para sermos quem somos foram os que ousaram assumir seu lugar como iguais. O mundo olha fascinado para o brilho ofuscante do ego, mas somente os que caminharem ao nosso lado com amor e igualdade atingirão nossos corações e nos transformarão. Por isso, é necessário que nós vivamos a própria vida quebrando os padrões. E para que nós consigamos quebrar os padrões, é preciso que nós sejamos nós mesmos, mesmo que o nosso jeito de ser não agrade ninguém. Daí eu termino dizendo assim: olha, se você quiser ter muitos amigos, agrade a todos, deixando de ser quem você é. Se você quiser ter poucos amigos, viva você mesmo, dentro da tua verdade e do teu modo de pensar. Viva, não queira agradar os outros, mas agrade primeiro a pessoa mais importante, que é você mesmo. E assim você verá que ficarão ao teu lado somente as pessoas que te enxergarem e te aceitarem da maneira que você é. Por isso, fica aí a nossa dica de bem viver. Viva com alegria a tua vida. Seja você mesmo. Viva a felicidade. Um abraço a todos, um abraço, Márcia. Depois fica lá postado no YouTube da paróquia essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. Nos encontramos amanhã, se possível. Vou postar logo pela manhã o nosso próximo bate-papo para amanhã. Até mais!